Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Como eu havia comentado com vocês anteriormente, eu vou fazer a segunda parte da lista do curso de medições de componentes placa-mãe, tá? Essa segunda lista eu vou fazer uma homenagem ao meu aluno, o Alberto Akira Borratsu, acho que é isso, Borratsu. Então, eu queria passar para vocês, já falei anteriormente, mas é sempre bom estar reforçando que a medição de componentes eletrônicos hoje, ela não passa única e exclusivamente pela utilização de multímetros. Porque tecnologicamente nós evoluímos e nós hoje temos mais recursos para o nosso diagnóstico. Eu estou muito próximo, mas muito próximo de desenvolver um método aonde vai nos permitir o diagnóstico do componente sem precisar tirar da placa, mas de forma definitiva. Não é a historinha para boi dormir que a gente vê por aí, não. Então eu queria chamar a atenção a você a expandir sua mente, a evoluir e entender que se tudo evolui, o nosso diagnóstico tem que evoluir. E eu nesse vídeo vou apresentar para vocês uma forma de evoluir em muito o seu diagnóstico, a agilidade do seu diagnóstico. Eu acabei de assistir uma palestra da Chris Frank, quem quiser pesquisar no YouTube, onde ela diz que você não pode perder mais do que 3 minutos para criar uma página para a internet. Se você levar mais de 3 minutos para criar uma página de captura, você está perdendo dinheiro. E eu vou falar o seguinte para você: se você levar mais do que 5 minutos para fazer um diagnóstico de uma placa, você está perdendo dinheiro. Então meu objetivo é que a gente consiga chegar ao diagnóstico em 5 minutos de uma placa. Diagnóstico, não é reparo. Tem gente que confunde. Diagnóstico é identificar o defeito. Reparo é porventura substituir o componente ou qualquer outro ato que se faça necessário. Então vamos lá. Efeito Joule. Ele diz que todo componente eletrônico, todo condutor elétrico, ele gera um aquecimento quando em funcionamento. Ou seja, os elétrons em movimento, eles entram em choque com os átomos do condutor, gerando o que? Calor. Efeito Joule. E o efeito Joule, ele é presente em qualquer circuito eletrônico. Então eu estou com a placa aqui do meu micro ligada e eu queria para vocês passar a seguinte situação. Eu tenho aqui um termômetro digital que você consegue comprar com cento e poucos reais, menos de 200 reais você compra, e ele vai permitir que você faça um monitoramento térmico da sua placa mãe. Que isso, professor? Além de multímetro, além de todas as outras ferramentas, nós vamos também fazer análise térmica de componente eletrônico. Eu queria deixar bem claro que eu sou uma pessoa que eu não ligo, e já ficou mais do que provado que eu não gosto de esconder conhecimento. Eu abro o verbo mesmo e falo. Só que tem uma turminha na internet que vê os meus vídeos e depois quer lançar como novidade o que eu já lancei. Eu fico muito decepcionado, entendeu? E até às vezes aborrecido de ver certas situações. Então tem canal no YouTube que imita o texto com LED, tem canal no YouTube que imita... Eu não gosto particularmente disso. Achava mais bonito ele falar: olha, esse método aqui foi o professor Marcelo Moraes que desenvolveu. Então eu vou passar para vocês o desenvolvimento da análise térmica. Então qual vai ser a base disso? A base que você vai ter como referência vai ser o que? A sua temperatura externa. Eu vou medir aqui fora a temperatura ambiente. No meu caso aqui, eu estou em 22.4, certo? Então todos os componentes da minha placa, todos sem exceção, eles têm que ter uma temperatura acima dessa, nunca abaixo. Então vamos dar um exemplo aqui. Eu vou selecionar um MOSFET que está aqui embaixo, aqui próximo da bateria. Vocês estão vendo ali o fecho de laser aqui? Deixa eu melhorar aqui para poder apontar. Então vamos lá, 22, eu estou do lado de fora e olha a temperatura que eu estou olhando na placa. 40 graus, quase o dobro da temperatura ambiente. Significa o quê? Esse componente está funcionando.
Está circulando corrente de tensão elétrica por dentro dele. Em função disso, está havendo elevação de temperatura. Ponto final. Vamos aqui do lado. 37. Significa que esse componente está funcionando, porque ele está com a temperatura acima da temperatura ambiente. Vamos ver aqui em cima, aqui, ó, esse 41. Aqui do lado, 41. Esse aqui, que é um componente que não tem alta dissipação, 39. Então, o que eu estou passando para vocês? Ó, aqui tem um MOSFET, aqui tem 2 MOSFET e aqui tem outro MOSFET. Aqui em cima tem um banco de MOSFET. Deixa eu ver se o laser está pegando. Tá pegando direitinho. Aqui eu tenho um banco de MOSFET. Que esse setor da placa aqui é o setor da placa que costuma dar mais defeito, que é a parte de alimentação de processador, redução de tensão e tudo isso. Então vamos medir lá em cima. Olha a temperatura, 64. Vamos ver aqui do lado, 66 graus, quase 70 graus Celsius. Aqui 55. Então observe que a temperatura aqui está quase 3 vezes a temperatura ambiente. Professor, qual a lição que eu tiro disso? A lição que você tira, que você deve fixar na sua cabeça a partir de agora, é que todo componente eletrônico, ele gera um aquecimento. Todo componente eletrônico, ele deve estar funcionando a uma temperatura acima da temperatura ambiente. É esse que é o conceito que eu quero que vocês estabeleçam mentalmente em vocês. Então, uma placa de computador, quando um componente está aberto, no caso em curto, você não vai ter como fazer análise térmica, porque a placa vai desligar. Mas mais adiante eu vou ensinar vocês a identificar a curto, que é o próximo vídeo aqui. Então o que acontece aqui, ó? Análise térmica. Esse componente aqui está com 40. Lá em cima, onde tem o processador, eu estou com 60, ó, 55, 59, 57. Então aqui eu estou quase 3 vezes a temperatura ambiente. Então se você chegar no componente desse e você verificar que a temperatura está igual à temperatura ambiente, significa que esse componente não está funcionando, certo? Se você mede a temperatura desse componente, tem 40, você mede esse, está com 20, tem alguma coisa errada nesse setor aqui da placa, tá ok? É lógico que não existe uma forma de diagnóstico único, você tem que usar diversos tipos de ferramenta para se chegar ao diagnóstico. Tem muita gente que engana, professor, eu vou comprar um termômetrozinho desse e vou resolver todos os meus problemas. Negativo. Você vai ter que continuar tendo multímetro, você vai ter que continuar tendo as ferramentas de diagnóstico, tá ok? Então, capacitor também dá, professor? Também, capacitor também. Eu estou aqui em cima do capacitor, ele está com 40, certo? No topo dele aqui, certo? Então, você pode fazer análise térmica de uma placa-mãe em funcionamento. Essa aqui está boa, está funcionando, você vê meu micro está até funcionando. E você pode partir do seguinte princípio: computador ligado, a partir de 30 minutos ligado, com stand-by, você deixa a telinha do Windows, você já consegue fazer o seu monitoramento. Qual a grande dica que eu vou dar para vocês? Criar banco de memória de temperaturas de placa. Então, vamos dar um exemplo. Essa placa aqui é uma Asus, certo? Uma placa Asus. O modelo está onde? O modelo está em algum lugar aí, mas não importa. Supor que essa placa fosse uma placa Asus, modelo 5, modelo 6. Você monitorar as temperaturas e anotar todas as temperaturas dos semicondutores principais. E não leva mais do que 15 minutinhos para você fazer isso. Então, a partir do momento que apresentar um problema, você vai ter como fazer análise térmica e detectar qual o ponto da placa que se encontra com defeito. Isso é muito importante, tá ok? Num futuro mais próximo possível, eu vou estar usando aqueles termômetros que, ao invés de você ver uma temperatura só, você vê um gráfico da escala de temperatura da placa, certo? Ele custa na faixa de R$ 1.500, alguma coisa nesse sentido. Mas eu acredito que você, monitorando uma placa inteira e vendo as temperaturas em cada ponto da placa, você vai poder dizer: ó, essa placa está com defeito desse lado aqui, essa placa está com defeito daquele outro lado. Então eu acredito que a análise térmica, ela é um grande momento de evolução no nosso diagnóstico.